já começou a ter reuniões de políticos dentro do metaverso. Assim, o cara não precisa pôr aquele estante de livro fingida lá que cai. Vocês viram isso aí? Que patético isso, cara. Nem aparecer de cueca lá, um cara do Tribunal de Justiça. Então, vocês acham? Isso aí, o burocrata vai amar isso daí, entendeu? Um monte de moderninho aí que trabalha nessas áreas de tecnologia, isso vai ser, de certa forma, uma própria exibição do seu talento, do seu trabalho. Então, tende-se a entrar cada vez mais nisso. Eu falei, as relações de trabalho é por onde vão começar esse metaverso. E imagina se hoje está destruindo vidas de pessoas, essas operações aí, que são sempre orquestradas com vários objetivos, né? Em primeiro lugar, atingir um adversário de alguma ideia, está incomodando de alguma forma, mas principalmente, eu acho, mas para que ele exerça aquilo que já desde o Lenin e desde a Revolução Francesa, na verdade, já tinha a ideia do terror, né? Então, essa forma de botar medo em todo mundo que está falando na internet, porque você vacilar aqui, você vai ser processado pelo Procurador-Geral da Justiça, né? Sendo que uma série de casos gravíssimos aí não andam no Brasil, mas o judiciário toma umas iniciativas muito rápidas, assim. Garantismo penal para homicídio, e vamos botar na cadeia quem deu uma opinião contrária ao establishment, né? Eu vi até professor de uma universidade federal no Twitter, vi lá, ele é antipunitivista, mas estava lá, cadeia pro youtuber aí que falou uma bobagem aí, pode ter despertado paixões, assim, mas eu acho que tem um pouco de instrumentalização de tudo isso, né? Vejam que outras atitudes de outras pessoas, às vezes até pior, não recebem o mesmo repúdio, né? E aí, além de atingir um adversário ou um propagador de alguma ideia, não sei o que pode ser isso, ou de alguém que simplesmente quer ocupar o cargo do cara, também tem essa, porque o cara tinha muito destaque. E aí tem o outro lado, o de atemorizar os demais, e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de jurisprudência, de hábito, de que, assim, olha, tudo que você fala está sendo vigiado, né? Então, essa sensação de vigilância total e contínua vai matando a espontaneidade das pessoas, não tenho dúvida. Eu sempre cito esse exemplo lá do Winston Smith, lá do 1984, que ele só se sentia ele mesmo quando ele estava longe daquela possibilidade de ser vigiado. As pessoas agem de maneira diferente. Por mais que eu esteja aqui, 140 lives, ainda sou um cara tenso, eu não sirvo muito de exemplo, eu fico tenso, mas a gente sempre tem na mente, assim, tem uma câmera aqui, tem um microfone, né? Por mais que às vezes eu divago, eu esqueço sobre essa posição, vira e mexe, a gente retoma ela, né? Que eu estou aqui numa live para 485 pessoas, muito obrigado. E o fato de você saber que tem uma pessoa que não está simplesmente tentando entender o que você diz, mas está procurando uma frase que, tirada ou não de contexto, possa te prejudicar, deixa a gente, de certa forma, meio inseguro. Eu estou meio desanimado com o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer que essa promoção desse caos aí favorece o quê?
né? O caos, que olha, o cara, todo mundo se acusando, essa polarização assassina que está acontecendo no mundo inteiro, está sendo provocado de maneira a possibilitar a vinda de uma ordem imposta, uma nova ordem, que vai estabelecer todos os parâmetros do que você pode falar ou não. E veja como isso está acontecendo. Está acontecendo, seja pelo movimento cultural, que as mídias ficam repetindo essa coisa do discurso de ódio, da censura. Quantos jornalistas da grande imprensa nos últimos anos têm falado assim, olha, vamos impor liberdade, vamos impor essa liberdade e tal. Eu não acho que liberdade é um princípio que você possa usar de forma generalizada, né? Que você vai ter que pôr algum limite, seja a lei, seja, olha, se cometer um crime, então você vai ter que perder esse tipo de liberdade. Mas o que me surpreende, entre aspas, aí não é surpresa, mas é motivo até de indignação, é que esse mesmo pensamento que quer calar os outros, prender os outros pelo que pensam, pelo que falam, são aquelas que querem soltar os criminosos de fato, que feriram alguém, que machucaram, estupraram, assassinaram alguém. Repare bem nisso. Isso é diabólico. Ou seja, não estão preocupados com o cumprimento da lei, com o crime, nada disso. Estão preocupados com pessoas que falam diferente deles. E as plataformas que pareciam, a internet, na verdade, né, que parecia a fuga desse processo de manipulação capitaneado pela grande mídia, nasce anárquica, né, caótica, e por isso ela parecia ser, de fato, uma alternativa a esse controle. Depois, ela foi passando a ser dominada por essas plataformas. E essas plataformas estão ditando o que a gente pode falar ou não. As sinalizações que estão sendo feitas em postagens começou com a saúde, já está na política, já está falando em mídia, e alguns vídeos do meu canal já estão sendo sinalizados como teoria da conspiração. E aí eles dão um verbete já determinado por alguém, concorda? Alguém determinou, alguém programou aquele algoritmo para ele identificar no conteúdo que eu estou transmitindo a vocês que aquilo deve ser rotulado como teoria da conspiração. As pessoas perdem a noção de como isso é pessoal. Alguém teve que tomar uma decisão lá atrás, mesmo que seja lá atrás. Algumas expressões foram adicionadas. Né? Algumas pessoas estão sendo ocultadas pelos algoritmos. Algumas informações, pessoas, autores. E quando você controla a relevância, por exemplo, de uma busca no Google, você controla a discussão pública sobre aquele assunto. Se você não permite que uma determinada versão de uma tese, ou uma versão dos fatos, apareça entre os 100 primeiros colocados do Google, você tirou o assunto de circulação. Né? E aí, esse desaparecimento desse conteúdo vai ser usado para confirmar o consenso. Caso você fale, não, mas não, fala, olha, nem tem artigo sobre isso. Né? A gente sabe como a indústria já fez acontecer isso em publicações, né? Você financia uma revista e ela só
publica artigos favoráveis a determinada tese e rejeita, seja por uma simples desqualificação formal, que eu já vi muito isso, olha, aqui a parte de instrumentos e materiais, a parte de discussão não tá incompleta, e vai prorrogando aquilo por algum detalhe técnico que o artigo não corresponde. Ou, por arranjo político, consegue lá na revisão por pares que alguém com poder de veto tire aquele artigo da circulação na revista. Alguém duvida que isso acontece o tempo inteiro? Né? Então, por que não vai acontecer no resto? Né? Por que não vai acontecer com o restante? Principalmente a gente sabendo que os donos são todos os mesmos. Então, eu acho até que tudo isso que aconteceu, como sempre, é usado também como uma engenharia social, como um instrumento de educação comportamental. Olha, você tem que se comportar assim, porque senão você vai ser linchado na internet. E com a entrada da gente no metaverso, isso vai ter uma importância cada vez maior. Não é tão simples como... Assim, eu admito que fora da internet, poucas pessoas sabem, às vezes, quem são esses personagens que na internet são muito famosos. Estou falando especificamente lá do podcast. Muitas pessoas, a maioria, na rua, assim, não é todo mundo que conhece isso, né? Mas o que eu admito, que cada vez mais gente vai começar a se comportar dessa maneira, porque ela está se alastrando a todas as áreas da discussão que ocorre na internet. Por quê? Porque o patrulhamento já parte da gente mesmo com medo de ser censurado. Vê, todo mundo falando... Quantas lives vocês já assistiram que as pessoas não falam algumas palavras? Né? Tem que ficar fazendo gesto. Quanto? Todo mundo já viu isso. Isso significa o quê? Essa palavra já se transformou em um tabu. Veja como é fácil criar essas coisas. Algumas palavras já se tornaram tabu. Ninguém pode falar nelas. É possível... Quem usou a internet no começo, imaginar que a gente ia chegar nesse ponto. Nós estamos, assim, muito perto, porque basta uma nova atualização das regras de comunidade do Google para que suma uma série de canais de uma vez só. Ou serão meio esquecidos ali, vão ficar ali, entendeu? Joga ele ali na geladeira. Depois que alguém viu 40 outros vídeos, é que vai mostrar. Não mostra para ninguém. Some com seguidores, né? Por isso, nem falei a ladainha do youtuber, né? Dá like aí, se inscreva no canal. Se você quer ajudar meu trabalho, você pode mandar um superchat ou tornar-se membro do canal. Depois, todos os superchats serão lidos, tá?